Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de outubro de 2021, e estamos nós reunidos para estudarmos o livro, logo na primeira parte, Obras Póstumas. Nós estamos com a tradução de Evandro Noleto. Nós iniciamos a semana passada Obsessão e Possessão, fizemos o 56, 57... Estamos no 58, já no 4º parágrafo. E vamos iniciar fazendo a nossa oração de gratidão. Augusto, você ora pra gente, Augusto? Amado Mestre Jesus, como todas as sextas, esse grupo de amigos se reúne em Teu nome, buscando, Mestre, amigo Jesus, internalizar esses ensinamentos que Tu nos deixastes há mais de 2000 anos e que possamos, Mestre, amigo Jesus, nesse momento, intuído pela espiritualidade amiga, possamos nós ter essa vontade de não só aqui lermos e internalizarmos esses ensinamentos, mas acima de tudo, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos e te rogamos, Mestre, que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, querido. O pessoal está apaixonado pela voz do Augusto, ele tem fã-clube. Em vez de quando chega uma mensagenzinha, nossa, a voz do Augusto é maravilhosa. Nosso querido Augusto. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, Obsessão e Possessão. Algumas pessoas prefeririam, certamente, outra receita mais fácil para repelirem os espíritos maus. Por exemplo, o uso de certas palavras que se proferissem ou alguns sinais que se fizessem, o que seria mais cômodo do que alguém se corrigir de seus defeitos. Porque no estudo passado, o professor Allan Kardec foi dando a terapia para a libertação da obsessão. E nós aprendemos que qual é a forma de nos libertarmos de uma obsessão? Conduta moral, reforma íntima. Batemos bastante nesse teclado, bastante nessa tecla, informando o quê? Espíritos obsessores, eles apenas estimulam o que está dentro de cada um de nós. Se a pessoa tem as suas fragilidades morais, ele apenas estimula. Então, normalmente, o que esses espíritos fazem? Quando eles querem destruir, eles primeiro observam qual é o ponto fraco da Cecília. O ponto fraco da Cecília é esse, então vamos atacar aí. Um dos maiores escolhos, das maiores portas para a obsessão é o medo. Por exemplo, nós vivemos agora, nesse período de pandemia, praticamente uma obsessão coletiva. E nesse processo ficam marcas profundas, psiquiatricamente falando. Por quê? Medo. E o que é o medo? Ausência da fé. Então, eu te trouxe um exemplo vivo do que nós vivemos agora e vimos o que foi feito. É a fala de Emmanuel. Nós não temos que nos preocupar com as moscas, nós temos que nos preocuparmos com as feridas. E quando se fala em feridas, se fala em feridas da alma. Conduta moral, lembra sempre disso. Se você teve um chilique, você não teve porque o espírito lhe conduziu ao chilique. Não, ele estimulou para você ter o chilique que já estava dentro de você. Ninguém fica agressivo por conta dos espíritos. Nós somos agressivos. Eles apenas estimulam a agressividade. E para isso, para tudo.
Então, existe uma palavrinha mágica, um pozinho que vai cair sobre nossa cabeça, que tudo vai mudar. Você vai para o centro espírita, toma um passe, assiste uma palestra e está tudo resolvido? A própria oração do nosso querido Augusto. Não só estudar, mas também internalizar. Então, o professor Allan Kardec aqui, ele vai nos mostrando de uma forma muito lúcida. Não existe, como ele diz assim, ó, por exemplo, algumas pessoas prefeririam certamente outra receita mais fácil para repelir os espíritos maus. Quem não quer? Quem tem coragem o suficiente para fazer a sua reforma moral? Porque é uma luta, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Nos libertarmos dos nossos vícios, dói. E o mais impressionante ainda é quando nós nos alegramos ainda com os nossos comportamentos inadequados. Aí fica mais complexo ainda, tá bom? Então seria muito mais fácil. Então não basta eu tomar um passe, não basta eu assistir uma palestra. É necessário eu fazer o meu trabalho de reforma moral. E é tão interessante isso, porque as pessoas querem a cura da obsessão, mas não querem assumir a responsabilidade de se curarem. Por isso é a fala do nosso Senhor Jesus: vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Gente, por isso que Jesus dizia assim: todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. E é tão lúcido isso, porque a gente quer salvar uma vida transitória, terrena, salvar entre aspas, e a gente acaba perdendo, porque o propósito da reencarnação é eu me tornar um humano melhor. E quando a gente fala em salvar essa vida, atender todos os meus caprichos pessoais, tudo aquilo que eu acredito que é meu. Desencarnei, olho para trás, perdi toda a minha encarnação, porque o que era para eu ter feito eu não fiz. Então, de que valores nós estamos falando? De que bem-estar nós estamos falando? De que amor nós estamos falando? Entende? Então, nós valorizamos muito as coisas transitórias da Terra, em detrimento das coisas espirituais. Continua Kardec aqui, só no chicote. Por exemplo, o uso de certas palavras que se proferissem ou alguns sinais que se fizessem, o que seria mais cômodo do que alguém se corrigir de seus defeitos. Sentimos muito. Olha aqui Kardec, ele diz: olha, eu sinto muito, não é isso que você quer, mas sentimos muito. Porém, não conhecemos nenhum meio eficaz de vencer-se o inimigo, senão fazendo-se mais forte do que ele. Quando estamos doentes, temos que nos resignar a tomar um remédio, por mais amargo que seja. Mas também, se tivermos tido a coragem de bebê-lo, como nos sentimos bem e forte. Ele diz assim: sinto muito, não tem como, mas é a única forma de tratar a obsessão. É realmente a reforma moral, não tem outro jeito. É quando ele faz a comparação: temos, pois, que nos convencer de que não há, para alcançarmos aquele resultado, nem palavras sacramentais. Vocês chamam o sacerdote, te excomungo, eu te ordeno. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu orando por um familiar, e orava muito, era um processo obsessivo meio complexo. Imagina, gente, há muitos e muitos anos atrás. Estou falando coisa de 20 anos atrás. E a nossa oração ainda era infantil. Então, a gente orava para que Jesus afastasse aqueles espíritos. Até que uma vez na oração, acho que foi, eu estava ali desenvolvendo esse hábito de ouvir os espíritos. Minha filha, nós afastamos esses, ela arruma outros. É a primeira chamada, né? E aí, na hora eu não consegui entender. Mas quando a gente vai estudando, aí eu vou entendendo. Então, se a pessoa não muda a conduta moral, ela acaba cada vez mais se agregando com outros espíritos do mesmo nível. Então, não adianta tirar esses, vai arrumar outros. Porque tem que haver a mudança moral. Acabou. Os espíritos maus se riem de tudo isso e não raro se comprazem em indicar alguns
tendo sempre o cuidado de afirmar que são infalíveis. Então, tem espíritos perversos que em determinada reunião diz: olha, para o senhor afastar essa influência perversa, só dá 2, 3 pulos, 4 Ave Maria, 5 Pai Nosso. E eles dão essas dicas dando gargalhada depois, e a pessoa vai fazer. Por quê? Porque são espíritos zombeteiros, eles sabem que isso não vai absolutamente mudar nada. E alguém vai perguntar: tia, por que Deus permite? Deus não permite você fazer besteira? Por um acaso Deus está todo dia lá na tua frente? Olha lá o que você vai fazer, hein, menino, menina. Então eu acho engraçado às vezes questionar isso. Só tu que pode. Só tu que pode, né? O livre-arbítrio está para todo mundo, encarnado e desencarnado. Da mesma forma que o livre-arbítrio está para mim. Eu faço se quiser, se não quiser eu não faço. Os espíritos maus então se riem de tudo isso e não raro se comprazem em indicar alguns, tendo sempre o cuidado de afirmar que são infalíveis, a fim de melhor captar a confiança daqueles a quem querem iludir. Porque, então, estes confiantes nas virtudes do processo aconselhado se entregam sem receio. Vai acreditar que vai fazer, faz, e simplesmente o que acontece? Nada. A gente vai percebendo que o Evangelho é a terapêutica perfeita. Não é verdade? Reforma moral. Não tem outra saída. Mas a gente prefere uma medicação, que é mais fácil engolir, né? Do que verdadeiramente fazer a nossa reforma moral. Ainda queremos atos externos, né? Atos externos. Antes que alguém pretenda domar um espírito mau, é preciso cuidar de domar-se a si mesmo. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é para pôr no outdoor, dentro do nosso quarto. Antes que alguém pretenda domar um espírito mau, é preciso cuidar de domar-se a si mesmo. Porque toda influência espiritual é pensamento a pensamento. Eles atuam no pensamento. Domar o pensamento, os desejos, as vontades e os vícios. E eu uso o termo domar. O que você doma? Uma fera, um indócio. Entendeu? É algo quase incontrolável. Por isso ele chamou o quê? Domar. Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos, eu estou falando de mim também, os nossos comportamentos inadequados, as nossas atitudes, elas são verdadeiras feras dentro da gente, que precisam ser domadas. Então não é fácil aqui para ninguém. Às vezes as pessoas escutam a gente falando, né? E acha que a gente já é um anjo de candura, que já não tem nenhum problema, que a gente já consegue fazer tudo. Eu estou aqui repetindo o que eu estou lendo, mas eu também estou em luta como vocês. Tem dia que a gente tem vontade de arrancar a cabeça de um, mas a gente já não arranca, mas faz um trabalho íntimo, mas não é fácil. Por que não é um anjo que está falando aqui? Porque talvez ele não tivesse tanta propriedade na fala, porque ele não mais sente o que eu sinto. Então, quando há uma empatia na nossa fala, é porque nós estamos no mesmo barco. Como se, às vezes a pessoa diz assim: nossa, parece que você adivinhou tudo que eu estava pensando. Não, gente, é que nós dois somos farinha do mesmo saco. O anjo ia dizer: é tão fácil. É tão fácil, não é? E você está entendendo? Então a gente fala daquilo que a gente também vive. E estamos todos vivendo as mesmas emoções, as mesmas raivas, as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Por isso a empatia. Por isso a verdade. Porque é verdade. Entendeu, gente? Antes que alguém pretenda domar um espírito mau, é preciso cuidar de domar-se a si mesmo. De todos os meios de adquirir-se força para chegar a isso, o mais eficiente é a vontade. Lembra lá do Livro dos Espíritos? É a vontade secundada, ou seja, seguida por quem? Pela prece. Então a gente devia começar a notar. Eu fiz há muitos anos atrás um curso de neurolinguística, PNL, Programação Neurolinguística, com direito a certificado e tudo. Está lá guardado. Mas eu achava engraçado, sabe por quê? As palavras. Mas a gente para pensar, e às vezes a gente deveria escrever quantas vezes eu digo eu não consigo. A gente deveria
marcar, né? E por que não falar, ao invés de eu não consigo, dizer eu não quero? Eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero me esforçar para mudar. Então não é eu não consigo. Eu não consigo é desculpa do ego para disfarçar. É um disfarce para sair mais bonitinho. Mas em verdade a palavra é eu não quero. E legal isso que a neurolinguística diz que foi na década de 40, 50 que descobriram. Em 1857 está no Livro dos Espíritos, na questão 909, ele diz a mesma coisa. Com um pouco de vocês têm vontade. Vocês falam só da boca para fora. O que vos falta é isso. E ele diz, vocês poderiam fazer mudanças grandiosas. O que vos falta é vontade firme. E quem que tem que pagar a conta dessa falta de vontade? Nós. Gente, a gente sofre muito. A nossa casa é construída num montinho de areia. A primeira tempestade vai levando casa, vai levando tudo. A nossa casa não foi construída em rocha firme. E me diz quem está vivendo num planeta como o nosso, se a gente não vai enfrentar tempestade na vida? E detalhe, a vida ela é interessante, ela é uma professora excelente. Ela olha assim para a nossa estrutura, ela já diz assim, ela tem já areia, mas ela tem bastante barro. Mas ainda ela está achando que a casa dela está firme. Vou mandar um temporal específico para mostrar que ainda não está firme. Vocês estão entendendo a empatia? Estou falando de mim, todo mundo se identificou. Se fosse um anjo, não ia dar conta. Mas é assim a professora. Quando a gente acha que a gente já está legalzinho, vem, passa rasteira e diz assim, tá vendo aqui? É teu ponto fraco. Trabalha aqui. É só para nos mostrar aonde nós devemos trabalhar e fortalecer. E a gente sempre quer moleza, né, tia? A gente sempre quer moleza. Preguiçoso. Porque o terrícola, além dele estar atrasado, ele é preguiçoso. Preguiçoso que eu falo é a preguiça do seu trabalho íntimo. Entende? Não deixa para amanhã. Deixa para a próxima encarnação. Eu não consigo. E a gente vai utilizando esses termos. Tá difícil, né? Preguiça. Preguiça de lutar realmente. E aí a gente cai nas obsessões. Continua, professor. O mais eficiente é a vontade seguida pela prece. Né? Secundada aí, seguida pela prece. Porque a prece dá uma força muito grande. Sabe, você... É 2, 3 palavras. Entendendo-se por prece a que procede do coração e não a de palavras. Ai, meu Deus, eu não estou bem. O Senhor está me dando um negócio. Eu vou rezar aqui a prece de Cáritas todinha. Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, bondade, dai força àquele que passa pela tentação. Ai, Senhor, não aguento mais. Não é isso. É como ele diz aqui. Entendendo-se por prece a que procede do coração e não a de palavras, das quais a boca participa mais do que o pensamento. Por que a boca participa mais? Porque ela fala, repetindo as frases enormes, mas o sentimento não está junto. Eu adoro o professor Allan Kardec. Mais do que o pensamento. Precisamos pedir ao nosso anjo da guarda e aos espíritos bons que nos assistam na luta. Porém, não basta que lhes peçamos que afastem o espírito mau. Devemos lembrar-nos desta máxima. Abre aspas aí, gente. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem falou isso? Jesus. E rogar-lhe, sobretudo, a força que nos falta para vencermos os nossos maus pendores, que são, para nós, piores que os espíritos maus,
porquanto são esses pendores que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. Olha, para vencermos os nossos maus pendores, que são para nós piores que os espíritos maus. Piores. Porque quem é o inimigo que tem capacidade de me destruir? Sou eu. Todo o mal está dentro de mim. Olha, gente, nós temos muita dificuldade, porque nós somos pessoas ainda que carregamos vaidade e orgulho muito grande dentro da gente. E às vezes um título na nossa vida, uma posição social na nossa vida, estraga uma encarnação inteira. Porque a criatura leva aquele cargo íntimo dentro dela e ainda continua sendo o mesmo autoritário, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, diretor, chefão, chefona. E leva aquilo para a vida dela inteira. E deixa um estrago moral muito grande. Porque sinônimo de cristão é humildade e sacrifício. Então, posição social, títulos, às vezes e quase sempre, nos destrói muito. Você sabe com quem você está falando? E dá vontade de responder com espírito besta em processo de evolução. E que se não se acordar vai ser exilado, viu? A pessoa vai ficar olhando para mim e ficar, hã? Mas é. Às vezes as pessoas acham engraçado. Hoje eu estou mais quieta profissionalmente, mas a gente já teve assim determinados cargos que a gente tinha que participar de reuniões com o diretor disso, diretor daquilo, essas coisas todas do mundo. E o povo que ia com a gente ficava nervoso. Ai, vamos falar com o coronel, vamos ter que falar falando de... Mas você está agoniado por quê? Mas Conceição, meu filho, se essa reunião fosse com Jesus Cristo, você tem a certeza que eu estava tremendo dos pés à cabeça. Mas com um humano, para mim não tem diferença nenhuma. Não tem mesmo não, gente. Respeito todo mundo. O gari que chega na porta da minha casa, tia, me dá uma água? Claro, meu filho, com gelo ou sem gelo? E como hoje eu recebi a visita da minha irmã, senhora quer uma água com gelo ou sem gelo? Acabou. Entendeu, gente? Então simplifica muito. Respeito para com todos. E nós nos percebermos como criaturas em processo de evolução. E não deixar o título, o cargo, porque isso também se torna-se algo desagradável e uma porta reganhada para a obsessão. Qual é o ponto fraco da Conceição? A Conceição se sente. Conceição se acha a pessoa mais inteligente do mundo. Ai, então esse é o ponto fraco dela. Vamos desmoralizá-la. Entendeu, gente? É coisa besta mesmo, mas deixa um estrago muito grande. São esses pendores que os atraem, os espíritos maus, como a podridão atrai as aves de rapina. Orando também pelo espírito obsessor, estaremos lhe retribuindo com o bem o mal que nos fazem, mostrando-nos melhores do que ele, o que já é uma superioridade. Ensino do nosso Senhor Jesus: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Com perseverança, acaba-se na maioria das vezes por induzi-lo à posse de melhores sentimentos e, de perseguidor que era, consegue-se transformá-lo em amigo agradecido. Aonde que nós vimos isso recentemente na obra de André Luiz? Libertação. Lembra o Gúbio, Leôncio, quem mais? Como era o nome dos meninos lá? Saldanha. Fazendo bem. Só dentro da casa como era o nome da Margarida? Só dentro da casa da Dona Margarida eram mais de 60 obsessores. E o nosso querido Gúbio, com a sua atitude de amor, de auxílio, conseguiu aí amparar a todos e muito mais. Quando acendeu a luz, quando acendeu a luz, para você ver só, né, a carência, né? A carência de uma luz na Terra. Cenas do próximo capítulo.
Agradecidos te somos, Senhor, por esse momento de estudo e reflexão, e que nós possamos verdadeiramente assumirmos a responsabilidade da nossa encarnação. Graça te damos, Senhor. Nós aprendemos que qual é a forma de nos libertarmos de uma obsessão? Conduta moral, reforma íntima. Espíritos obsessores, eles apenas estimulam o que está dentro de cada um de nós. Se a pessoa tem as suas fragilidades morais, ele apenas estimula. Então, normalmente, o que esses espíritos fazem? Quando eles querem destruir, eles primeiro observam qual é o ponto fraco. Então, vamos atacar aí. Nós vivemos agora, nesse período de pandemia, praticamente uma obsessão coletiva. E nesse processo ficam marcas profundas. Por quê? Medo. E o que é o medo? Ausência da fé. É a fala de Emmanuel. Nós não temos que nos preocupar com as moscas. Nós temos que nos preocuparmos com as feridas. E quando se fala em feridas, se fala em feridas da alma. Conduta moral, lembra sempre disso. Se você teve um chilique, você não teve porque o espírito lhe conduziu ao chilique. Não, ele estimulou para você ter o chilique que já estava dentro de você. Ninguém fica agressivo por conta dos espíritos. Nós somos agressivos. Eles apenas estimulam a agressividade. E para isso, para tudo. Então, existe uma palavrinha mágica, um pozinho que vai cair sobre nossa cabeça, que tudo vai mudar. Você vai para o centro espírita, toma um passe, assiste uma palestra e está tudo resolvido? A própria oração do nosso querido Augusto. Não só estudar, mas também internalizar. Quem tem coragem o suficiente para fazer a sua reforma moral? Porque é uma luta, não é fácil. Nos libertarmos dos nossos vícios, dói. E o mais impressionante ainda é quando nós nos alegramos ainda com os nossos comportamentos inadequados. Aí fica mais complexo ainda. Porque as pessoas querem a cura da obsessão, mas não querem assumir a responsabilidade de se curarem. Por isso é a fala do nosso Senhor Jesus: vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Por isso que Jesus dizia assim: todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. E é tão lúcido isso, porque a gente quer salvar uma vida transitória, terrena, salvar entre aspas, e a gente acaba perdendo, porque o propósito da reencarnação é eu me tornar um humano melhor. E quando a gente fala em salvar essa vida, atender todos os meus caprichos pessoais, tudo aquilo que eu acredito que é meu. Desencarnei, olho para trás, perdi toda a minha encarnação, porque o que era para eu ter feito eu não fiz. Então, de que valores nós estamos falando? De que bem-estar nós estamos falando? De que amor nós estamos falando? Nós valorizamos muito as coisas transitórias da Terra, em detrimento das coisas espirituais. Mas é a única forma de tratar a obsessão. É realmente a reforma moral. Não tem outro jeito. Se a pessoa não muda a conduta moral, ela acaba cada vez mais se agregando com outros espíritos do mesmo nível. Entende? Tem espíritos perversos que em determinada reunião diz: olha, para o senhor afastar essa influência perversa, só dá 2, 3 pulos, 4 Ave Maria, 5 Pai Nosso. E eles dão essas dicas dando gargalhada depois, e a pessoa vai fazer. Por quê? Porque são espíritos zombeteiros, eles sabem que isso não vai absolutamente mudar nada. E alguém vai perguntar: tia, por que Deus permite? Deus não permite você fazer besteira? O livre-arbítrio está para todo mundo, encarnado e desencarnado. Então é aquele menino tolo, menina tola, que não quer assumir a responsabilidade das suas atitudes e quer jogar tudo pro papai. A gente vai percebendo que o evangelho é a terapêutica perfeita. Reforma moral, não tem outra saída. Mas a gente prefere uma medicação, que é mais fácil engolir, né? Do que verdadeiramente fazer a nossa reforma moral. Não é verdade? Porque toda influência espiritual é pensamento a pensamento. Eles atuam no pensamento. Domar o pensamento, os desejos, as vontades e os vícios. É algo quase incontrolável.
Por isso ele chamou o quê? Domar. Os nossos comportamentos inadequados, as nossas atitudes, elas são verdadeiras feras dentro da gente, que precisam ser domadas. Quantas vezes eu digo, eu não consigo? E por que não falar, ao invés de eu não consigo, dizer, eu não quero? Por que eu não quero? Eu não quero me esforçar para mudar. E quem que tem que pagar a conta dessa falta de vontade? Nós. Gente, a gente sofre muito. Porque o terrícola, além dele estar atrasado, ele é preguiçoso. Preguiçoso que eu falo é a preguiça do seu trabalho íntimo. Entende? Não deixa para amanhã. Deixa para a próxima encarnação. Eu não consigo. Preguiça. Preguiça de lutar realmente. E aí a gente cai nas obsessões. Porque quem é o inimigo que tem capacidade de me destruir? Sou eu. Todo o mal está dentro de mim. Olha, gente, nós temos muita dificuldade, porque nós somos pessoas ainda que carregamos vaidade e orgulho muito grande dentro da gente. E às vezes um título na nossa vida, uma posição social na nossa vida, estraga uma encarnação inteira. Posição social, títulos, às vezes e quase sempre, nos destrói muito. Você sabe com quem você está falando? E dá vontade de responder, com um espírito besta em processo de evolução. E que se não se acordar vai ser exilado, viu? Sinônimo de cristão é humildade e sacrifício. Eu estou aqui repetindo o que eu estou lendo, mas eu também estou em luta como vocês. E estamos todos vivendo as mesmas emoções, as mesmas raivas, as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Por isso a empatia, por isso a verdade. Porque é verdade. Vocês estão entendendo a empatia? Estou falando de mim, todo mundo se identificou. Se fosse um anjo, não ia dar conta. Mas é assim a professora. Quando a gente acha que a gente já está legalzinho, vem, passa rasteira e diz assim, tá vendo aqui? É teu ponto fraco. Trabalha aqui. É só para nos mostrar aonde nós devemos trabalhar e fortalecer. Entendeu, gente?